Fala galera, tranquilo? Meu nome é Rodolfo Reis, diretor de arte da No Triangle Studio. Hoje eu trouxe para vocês um projeto que nós fizemos para Los Angeles, na Califórnia, e onde a gente vai fazer uma pós do início ao fim. Eu também vou deixar aqui na descrição o link para você baixar o PSD que nós vamos usar para fazer essa imagem. Então, se você quiser testar aí na sua casa, é só procurar aqui embaixo na descrição e baixar o PSD. Então não esquece de curtir o nosso vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal e clica no sininho aqui embaixo para receber as próximas novidades. No vídeo anterior a gente explicou como é que a gente carrega todas as imagens num arquivo só. Esse vídeo vai estar aqui na descrição. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, de algum tema que você queira que a gente mostre aqui, é só escrever aí nos comentários. Aproveita também, me fala o que você achou desse vídeo para eu poder estar aprimorando para os próximos. Então, vamos começar. Bom, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que a gente carrega todas as imagens dentro dos layers. Então, nesse vídeo a gente vai começar a partir daqui. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu organizo os layers que a gente vai trabalhar. Escolho qual vai ser o nosso render base, nesse caso vai ser o canal RGB. Eu jogo ele lá para baixo, vai ser o primeiro da minha lista de baixo para cima. Seguro o Alt, dou um clique aqui no olhinho, ó, e ele vai esconder todos os outros layers. A partir daí, pessoal, eu costumo trabalhar com o sistema de pastas. Então, se você apertar Ctrl G, você cria uma pasta com o layer selecionado. O que é esse sistema de pastas? A gente organiza toda a nossa pós-produção em pastas. Primeiro, de render, então todos os ajustes que nós vamos fazer dentro do render, nós vamos fazer dentro dessa pasta. Uma pasta de background, onde a gente vai adicionar o background já nessa pasta, tipo o céu, tudo isso. Nós vamos também fazer uma pasta de ajuste de arquitetura, uma pasta de brush e uma pasta de ajustes finais para a gente finalizar a imagem. Mas vamos fazer agora passo a passo para vocês entenderem. Essa primeira pasta aqui, ela vai ser uma pasta de render. Então, pessoal, eu sempre trabalho renomeando a pasta, tá? Então aqui, ó, a pasta de render. E uma coisa que eu gosto de fazer também, tem gente que acha frescura, mas eu acho que é legal da gente se organizar, é colocar uma cor em cada pasta. Então, com o botão direito eu boto uma cor qualquer. A segunda pasta que eu crio é uma pasta de background, posso botar aqui BG, e deixo debaixo da pasta de render, tá? Nessa imagem, pessoal, eu estou trabalhando com uma imagem JPEG, então ele não carrega, ele não tem alpha aqui no channel. Então, como é que a gente vai fazer para aplicar o alpha e recortar o fundo? A gente vai ter que ter o passe de alpha, Ctrl A, tá? Ctrl C, desliga o layer novamente e a gente clica aqui no layer render, na pastinha do render. Aqui embaixo cria uma nova máscara, tu vai ver que criou uma máscara aqui. Segurando o Alt, a gente vai clicar dentro do quadradinho da máscara e ele vai ficar tudo em branco. E aqui dentro nós vamos colar a imagem. Então você vai ver que o alpha ele veio aqui para a pasta. Para quê? Para que o que tiver embaixo, no caso o background, ele fique atrás. Tem gente que gosta de trabalhar com background em cima, mas por ordem até da própria realidade, né? Então, como o background ele fica atrás do assunto que a gente vai trabalhar, por isso o nome background, eu gosto de botar atrás ali. Então, ou melhor, no caso do Photoshop, embaixo, né? Então aqui eu selecionei um céu que eu tenho, uma foto que eu tirei bem bonita aqui. A gente pode selecionar Ctrl A, Ctrl C, nesse caso. E aqui no próprio BG, na pasta BG, a gente vai lá e Ctrl V. Uma dica, vocês vão ver que o céu ele está maior do que a imagem e eu vou precisar dar uma reescalonada nele. Então, às vezes eu reescalono para deixar um tamanho menor, aí depois eu vou aumentar um pouquinho, depois diminuo mais um pouco.
E se eu fizer isso várias vezes, eu acabo perdendo a qualidade da foto que eu coloquei aqui. Eu vou perdendo a qualidade do layer. Então, para esse caso, como essa imagem é maior do que o quadro, o canvas que eu estou trabalhando, eu clico com o botão direito em cima do nome do layer e trabalho aqui, ó, Convert to Smart Object. O que ele vai fazer? Ele vai preservar a imagem final, a resolução final desse layer do fundo. Então eu posso dar um resize várias vezes, aumentando, diminuindo, que ele vai preservar a resolução da imagem de fundo, tá? Bom, vamos lá. Então, fazendo isso, uma coisa que eu gosto de avaliar, primeira coisa na hora de encaixar a luz, de onde é que está vindo a luz? Por exemplo, aqui, a gente vê aqui no prédio, tem uma luz um pouquinho mais forte aqui do que desse lado. Então, assim, ó, eu vou presumir, claro, que essa imagem aqui, essa luz aqui pode ser uma luz de poste, uma luz artificial. Vamos testar invertendo a posição aqui da imagem. Ó. Eu acho que já deu um destaque bacana aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, pessoal, assim, ó, às vezes eu diminuo bastante a imagem aqui para saber o que está saltando os olhos, né? Que às vezes eu diminuo aqui e, por exemplo, se o background ele tiver muito saturado, aqui, ó, eu já consigo ver que saturou demais aqui em relação à imagem, está chamando mais atenção do que o próprio render. Então isso aqui é uma coisa que eu tenho que cuidar. Nesse caso aqui não ficou legal. Então eu gosto de fazer várias avaliações assim. Assim, pessoal, então a gente sabe que todo ajuste que a gente fizer no céu vai ser dentro desse layer. Eu vou trocar aqui a cor dele também. Vou botar aqui um verde. E agora, dentro dessa pasta de render, o que eu falo que é ajuste de render? Por exemplo, a primeira coisa que eu gosto de fazer na imagem é já dar uma clareada onde eu quero ter informação, tá? Então, primeira coisa que eu faço, eu uso os layers que eu tenho acesso aqui para dar essa clareada, né? Lembrando uma coisa, aqui eu estou fazendo uma pós-produção de um render feito em 3D Max e V-Ray. No caso, essas técnicas, né, que eu vou ensinar várias técnicas aqui, elas podem ser usadas para qualquer tipo de renderizador. Então, se você estiver usando SketchUp, se você estiver usando Lumion, esses renderizadores também, eles dão passes de render, talvez nem todos que eu vou mostrar aqui, mas a grande maioria, os principais, eles dão esses passes de render e a gente consegue também, usando a nossa criatividade, fazer o melhor. Tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu gosto de avaliar é o que a gente tem de canal de iluminação. Então, ó, a gente tem o Global Illumination, a gente tem o Lighting, a gente tem o Reflection, Refraction, Self-Illumination. Então, ó, a gente avaliou mais ou menos os canais. Então vamos lá, eu vou começar a trabalhar com espécula. Será que preciso de um specular aqui? Ó, vamos testar. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar todos os passes em cima, justamente porque a gente pode ir ligando e desligando e vendo o que tem de passe, né? Muita gente coloca lá no fundo, depois vem puxando para ver. Eu acho mais trabalho. Então assim eu deixo mais prático. Uma outra dica, pessoal, que eu já estava esquecendo de falar, que isso é muito importante, antes de qualquer coisa, antes da gente sair fazendo a imagem, clareando, puxando para lá e para cá, é da gente entender o que a gente quer fazer com essa imagem, para onde que a gente quer chegar. A gente pode separar umas referências para ter uma noção do que a gente quer fazer. Por exemplo, essa daqui é uma referência muito boa de um projeto mais próximo que a gente tem aqui, né? Então eu vou puxar aqui só para a gente ter uma referência do que a gente quer fazer um pouco. Então, se eu vier aqui no Window, nessa primeira opção, a gente tem essa opção aqui, To Up Vertical. E tá aqui, ó,
a gente consegue colocar uma imagem uma do lado da outra. Embora as imagens elas são parecidas, elas não são idênticas. Então, isso vai ter que ter uma interpretação de onde é que a gente quer chegar com essa imagem, porque muitas vezes não dá para fazer a imagem ficar exatamente a referência, que às vezes fica com uma tonalidade falsa, enfim. A gente tem que saber interpretar isso daí. Não é porque a referência é de um jeito que a nossa imagem vai ficar exatamente igual. Muitas vezes não combina em termos até de arquitetura. Segurando Alt, clicando duas vezes aqui na imagem, que tem esse cadeadinho do lado, eu estou falando da referência, ele tira o cadeadinho e a gente começa a fazer ajuste. Eu quero tentar inverter aqui, dar um flip horizontal, só para a imagem começar a aparecer um aspecto parecido com a nossa. Ó, a gente tem esse light trail aqui, eu achei bem interessante esse render aqui, achei muito bom, um render que nós fizemos já há um tempo atrás. A gente nota que ele tem um pouquinho desse amarelo aqui na base, eu achei bem parecido. Aqui não tem tanta sacada quanto a nossa, mas a gente pode usar como referência isso daqui. Muitas vezes eu uso mais de uma referência para a mesma imagem. Por exemplo, na nossa aqui, ó, a gente já tem, eu posso pegar e arrastar para dentro da imagem aqui. Ó, a gente já tem um pouco desses andares iluminados aqui, para a gente ter uma noção. Eu vou trazer aqui um pouco para baixo com C. Eu aumento o crop. Então, ó, você vai começar a ver que essa imagem aqui, ela está um pouco mais parecida, porém, sinceramente, eu achei essa daqui um pouco mais interessante, assim, em termos de referência, né? Então, agora, o que a gente vai começar a trazer é recuperar esses tons escuros aqui, ó, até onde que a gente consegue recuperar. Eu vou marcar aqui para vocês verem. Esses tons escuros aqui. Então, para isso, vamos ver onde é que ilumina ali, ó. Ó, esse Global Illumination ele ilumina, então eu testei. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu não arrasto o layer para cá, eu copio, porque às vezes eu vou precisar usar ele novamente em uma outra ocasião. Então, seguro o Alt, arrasto pelo nome do layer até a pasta Render. Ligo ele, ó. Então aqui eu venho no Blend Mode, Screen. Olha a diferença que ele já deu na vegetação e essa parte aqui de trás, ó. Tá vendo? E você vê que aqui, ó, ela não tem a informação perdida, não preto puro, igual tá aqui, ó. Olha a diferença daqui para cá. Então vamos tentar recuperar um pouquinho essas vegetações com esse daqui em Screen. Legal aqui nas árvores, só que no restante da imagem eu achei que ele ficou muito forte. Então o que a gente faz? A gente cria uma máscara, tá? Uma coisa, pessoal, super importante, guarda essa dica, tá? A gente nunca apaga layer. Absolutamente nunca apaga layer. Porque se a gente quiser reutilizar essa imagem numa próxima entrega, num próximo progresso, a gente pode deixar esses layers e duplicar. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, então fica ligado aí. Se inscreve no canal que tu vai acompanhar o próximo vídeo quando eu falar disso. Vamos lá, então aqui, ó, quando você clica na máscara, você vai ver que aparece esse quadradinho branco em volta. Isso significa, ó, que a máscara está selecionada. Então como é que eu uso normalmente? Eu boto Ctrl I, nesse caso eu apago a máscara, eu pego aqui, ó, a ferramenta de Brush, numa cor branca, eu tento não usar a opacidade 100% para eu conseguir ter um pouco mais de controle, passar várias vezes até que ele puxe um pouco a informação. Aqui, ó, com hardness a 0% para ele ficar um pouquinho mais borrado, o brush não ficar muito marcado na cena. Então aqui, pessoal, aqui, ó, eu vou aumentando aqui.
Então vamos ver, ó, a diferença. Achei que ficou bem melhor a árvore, mas pegou um pouquinho aqui fora dela também, então só vou fazer um ajustezinho aqui. Então, ó, já viram que já deu uma boa, que eu vou botar 100% aqui. Uma dica, para você alterar a opacidade, no teclado você pode ir apertando de 1, 2, 3, 4, 5 nessa parte em cima aqui das letras. Tá? Então ó, você pode botar 100% só apertando 0 aqui, que ele já muda automaticamente. Isso é um atalho legal. E o X ele inverte aqui, então branco você coloca o layer e preto você tira o layer, você vai pintando. E no final a gente tem algo parecido com isso. Aqui ó, começa aqui já jogando uma informação. Tá vendo quando eu falo que eu começo clareando a imagem para depois escurecer? Porque eu começo a trazer informação da imagem muitas vezes perdida anteriormente. Então essa tá bacana. Vamos ver se a gente tem algum outro layer que clareia, ó, Total Light. A gente só tem que cuidar também para não ficar chapado de tanta gente clarear. Vamos trabalhar com Screen. O Screen, de vez em quando, eu acho que ele lava um pouco. Então a gente pode testar também com Color Dodge algumas vezes. Ó, a gente compara aqui no fundo, ó, se mudou, nesse aqui não mudou nada. Linear Dodge, ó, ele começou a mudar um pouquinho. Mas acho que ele ficou um pouco demais. Vou diminuir um pouco e vou repetir o mesmo processo. Crio a máscara, clico em cima, faço um Ctrl I e aí começo a pintar com a minha ferramentazinha de brush para recuperar algumas informações perdidas que eu acho interessante de ter. Que eu vou recuperar também aqui um pouquinho, porque também faz parte do projeto. Aqui eu posso deixar um pouquinho mais escuro. Então, ó, só com 2 layers a gente já recuperou a informação. Um passo que eu gosto muito de usar é esse passe de occlusion, dirt, depende do software que você está usando, ele faz algumas marcações interessantes no modelo. Então, segurando um Alt, eu arrasto aqui para dentro. Dessa vez eu uso um Multiply para ele marcar as áreas escuras. Então, venho com a minha lupa, ó, com muito cuidado, eu vou vendo onde é que ele pega. Uma coisa, pessoal, vegetação, quando tem esse passe, ele normalmente escurece. Então, fica sempre ligado nisso para ver o quanto que a gente perde de informação em vegetação. A gente acabou de colocar a informação na vegetação que estava escura, mas a gente pode diminuir um pouquinho também, ó. Deixar um pouquinho mais escuro. A gente pode clarear um pouco mais antes, sabendo que agora vai dar essa escurecida, entenderam? Então, ó, já está resultado melhor. Já teve um pouquinho mais de informação em alguns lugares. Aqui no sinal, ó, por exemplo, que a gente estava todo estourado, agora já tem um pouquinho de informação, ó. Vegetação também já criou um pouquinho de informação, porque esse canal ele pega só nos encontros das faces, então a parte onde está no highlight ele não muda, ó. Tá vendo que aqui ele trabalha de uma forma diferente do que só pegar a vegetação inteira e dar uma clareada. Então ele só pega a parte de dentro da vegetação. Isso traz mais volume. Bom, vamos lá continuar. Vamos testar esse passe de Self-Illumination aqui para reforçar um pouco mais essas luzes da rua, assim como está aqui. De novo, pego e arrasto. Ligo. Vamos ver com Screen. Ó, Screen ele ficou um pouco mais forte também. Ó, e ele matou um pouco aqui do Dirt que eu coloquei. Então vou trazer para baixo. Ó. Ele pode ficar mais forte, mas vai respeitar ainda o Occlusion ali que eu tinha posto antes. Eu particularmente gosto assim desse light trail mais marcado, tá? Então
Enfim, eu gostei desse realce aqui que ele deu. Voltando um pouco, uma dica pessoal que eu vou dar: quando vocês colocam o alpha, é legal vocês conferirem, ó, se não tem essas bordas brancas aqui na imagem, no recorte do alpha, por exemplo. Normalmente acontece muito em vegetação. Como é que a gente vai trabalhar isso daí, tirar isso daí na pós? A gente clica 2 vezes com o botão esquerdo em cima da máscara e ele vai abrir essas preferências aqui. Normalmente eu trabalho com esse Shift Add, ó, que ele, vamos dizer assim, ele come um pouco da bordinha, tá? E se você achar que comeu muito, você pode fazer um feather. Eu faço assim, ó, 0,1% só para dar uma borradinha. Então você vê que o resultado ele já fica bem melhor. Um detalhe importante agora que eu vi, ó, deu algum problema aqui no Light Trail que ele acabou sendo recortado pelo alpha. Nesse caso aqui a gente pode pegar um brush branco, igualar o tamanho. Aqui o hardness a gente pode diminuir. E com brush branco, ó, a gente pode ir pintando. Uma dica interessante também: se você clicar no primeiro ponto, segurar o Alt, ou melhor, o Shift, e clicar no segundo ponto, ele faz uma linha direta, ó. Clica no primeiro, segura o Shift, no próximo ponto. E ele vai corrigir ali o que o alpha fez de errado. Então, galera, vamos ver. Eu vou copiar aqui esse nosso layer original lá para baixo, só para a gente ter noção de como é que já está a mudança. Olha, já ganhou informação aqui, ficou bacana. Já ganhou informação aqui, ficou mais bacana ainda. Então, vamos embora. O que mais que a gente pode trabalhar aqui nesse momento para ganhar claridade? Vamos ver os outros layers. Essas sacadas eu estou achando que estão muito iluminadas, então a gente vai tirar um pouco dessa iluminação depois. Tá? Essa loja aqui também, eu acho que a gente pode deixá-la um pouco menos iluminada, menos transparente esse vidro, colocar algum reflexo, coisa do tipo, e mudar um pouquinho dessa cor do interior aqui. Tá, mas vamos continuar vendo aqui o que agora a gente pode usar para dar uma clareada nesse projeto. Ó. Que é interessante, mas eu acho que não vamos mais usar. Bom, eu acho que de claridade, eu acho que é isso daí. Eu acho que agora é a hora da gente começar a trabalhar em escurecer a imagem. Então, nesse primeiro momento, eu posso pôr uma curva. Quando a gente coloca uma curva, a gente tem que conferir uma coisa. Normalmente a gente pega a curva e coloca aqui e sai mexendo. Só que uma coisa que eu faço também, eu testo aqui pelo Luminosity, porque a diferença entre usar o Luminosity e o normal é que algumas vezes tem algumas diferenças de cor. Ó, o Luminosity ele acaba preservando a cor da imagem, só alterando a luminância. Já o normal ele acaba alterando também um pouco a cor da imagem. Ó, vou dar mais um zoom aqui. Tá vendo? Ficou menos saturado. Então vou deletar e botar outro para a gente começar a trabalhar aqui com o Luminosity. Agora a gente pode dar uma escurecida e trabalhar alguns pontos. Diferente, pessoal, dessa imagem aqui, essa imagem aqui ela já está um pouco mais noturna. Essa daqui tu ainda vê algum brilho de sol, e aqui já não, o sol ele já está abaixo da linha do horizonte. E essa daqui provavelmente foi feito uma foto com filtro ND, que é um filtro que escurece a fotografia e deixa você fazer uma foto de longa exposição até de dia. Provavelmente essa lua aqui é fake.
Então, ó, a gente pode... Ó, e aí entra a nossa segunda referência, que vai mais de acordo com a nossa imagem aqui. Então, ó, a parte do fundo está um pouco mais escuro, diferente de aqui, que já está mais iluminado. Então, a gente pode fazer isso, tirar um pouquinho da claridade, Ctrl I, para botar o layer, a máscara da curva, escuro. E nosso brush, voltar aqui o hardness no 0, aumentando um pouquinho mais aqui. E com o nosso brush a gente pode escurecendo mais a parte do fundo. Até para criar uma sequência de claridade do fundo mais escuro para o mais próximo, mais claro. Um outro ponto que a gente sempre tem que prestar atenção, tá? Vocês vão reparar que a face daqui ela está mais escura do que a face daqui. Como eu falei, isso pode ser luz natural, pode ser luz artificial, mas nesse momento vamos trabalhar com isso. Então, a gente sempre tem que destacar essas duas faces para a gente ter volume. Tá? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Então, nesse momento, eu posso aqui ó, também fazer, ó, escurecer um pouquinho aqui, só para reforçar aqui esse bico, aqui, essa diferença. Tá? Agora eu estou com o brush 100%, mas agora eu vou diminuir. E eu começo a dar uma pintadinha aqui, ó, só desse lado, só para ele ter essa marcação de um lado e para o outro. Ó. Tá vendo como ele o prédio ele fica um pouquinho maior? Aqui eu posso dar mais uma clareada aqui desse lado. Ó, com opacidade de 10% eu passo o brush várias vezes, vou pintando. E aí a gente vai sentindo um pouquinho a diferença. Ó. Certo? Eu posso dar uma escurecidinha aqui embaixo, nessa base. E aí eu vou trabalhando, clareando, escurecendo. Então assim, onde eu quero chamar atenção, eu clareio. Onde eu quero tirar atenção, eu escureço. E também eu penso nisso nos volumes. Se já tem uma sombra, eu posso reforçar uma sombra ou eu posso clarear uma parte mais clara. Então, agora nós só escurecemos. Então, agora o próximo ponto é clarear. A gente pode lançar mais uma curva com Luminosity. A gente pode puxar aqui um pouquinho, de novo. Ctrl I e vamos iluminando as faces que a gente quer iluminar. Eu sei que a gente já passou o brush escuro aqui, mas às vezes eu acho legal assim passar o claro só para dar um reforço aqui no contraste. Aqui, ó, a ideia desse prédio também é esse mercado, então é legal da gente dar uma clareada aqui no mercado. Tá, isso aqui no brush claro. A rua aqui eu posso dar uma clareadinha, embora no final eu acho que eu vou... Não, acho que eu vou tirar agora essa clareada. Na verdade eu vou escurecer para marcar mais esses light trail aqui na rua. Tá? Bom, o que está acontecendo? Eu estou começando a achar que meu céu está com pouco contraste perto do render. Então eu volto aqui no meu background, o bom que a gente já deixou separado, boto uma curvinha, que eu posso dar uma escurecidinha. Nesse caso eu quero sim que altere a cor, para ele ganhar um pouquinho de saturação. Aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho mais claro aqui. Por que eu estou deixando um pouquinho mais claro? Justamente para ele dar um contraste com a minha torre. Ó. A minha torre está um pouquinho mais escura. Então, acho que está show. E eu posso também, ó, em todas as imagens aqui, ela tem essa vinheta aqui do lado de fora. Essa vinheta eu vou colocar um pouquinho agora no céu, mas no final a gente vai avaliar se a gente coloca também na imagem inteira. Então, como é que a gente faz isso? Cria mais uma curva. Dessa vez, ó, vamos fazer uma curva escurecendo até chegar no tom. Tu viu que escureceu, ele já saturou. Então, vou trabalhar com luminosidade para ele não saturar. Aqui, ó, até chegar mais ou menos no tom que eu quero. Um pouco menos.
Aqui eu vou fazer uma coisa interessante, ó. Eu vou pegar aqui essa divisão aqui elíptica. Eu vou marcar mais ou menos onde é que eu quero o meu degradê, então meu degradê ele vai ficar mais ou menos aqui. E agora eu faço meu Ctrl I. Ó, Ctrl I aqui na máscara, você viu que ele já marcou e já criou esse pôr do sol aqui no fundo. Mas ele está marcado. Como é que eu faço para borrar isso de uma forma fácil? Eu clico em cima da máscara, em propriedades, esse feather aqui é o quanto que ele vai borrar. Ó. Então posso deixar um pouquinho mais borrado e aí eu posso ajustar. Ó. Às vezes, galera, são coisas, ajustes sutis, não é para você enxergar, é para você sentir que houve uma diferença ali. Tá? Então, se eu clicar aqui de novo, eu posso voltar a ajustar um pouquinho mais. Também nada te impossibilita de você depois pegar o brush aqui e ir pintando um pouco mais se você quiser em mais algum lugar. Então, ó, a diferença de como é que estava antes, tá vendo que estava morto o céu? E agora ele já deu uma engrandecida. Eu achei que saturou um pouquinho, então a gente pode vir aqui e tirar um pouco de vibrância. Tá? Pra gente deixar ó, um pouquinho nessa vibrância aqui. Então ele está um pouquinho diferente, mas está bem interessante. Então, ó, olha a diferença de onde a gente saiu para onde a gente já está. Essa nuvenzinha aqui, eu achei que ela deu um clima legal, assim. Bom, vamos voltar agora para a nossa pasta de render. Uma coisa que eu gosto sempre de testar nos renders é clicar aqui embaixo e o Selective Color. Eu gosto muito dessa ferramenta porque a gente começa a ajustar cor por cor, não a saturação a gente usa o Hue Saturation. Aqui a gente trabalha justamente nas cores, né? Tonalidade das cores, mistura entre as cores. A saturação a gente trabalha no Hue Saturation, que é diferente do Selective Color. O Hue Saturation você consegue alterar a cor, sim, só que através da mudança de matriz. Aqui você consegue regular a cor através de praticamente o ciano, o magenta e o amarelo. E o preto também, que faz a claridade. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, ó, eu vou em cor por cor e eu vou vendo através do preto aonde que ele está aplicado. Ó. Então, por exemplo, a cor vermelha, ó, ele está aplicado aqui. Isso aqui está bacana, vou escurecer, vou deixar mais parecido com isso daqui, embora saturou aqui. Então, eu vou criar esse Selective Color só para esse vermelho aqui e eu vou apagar aqui do restante da imagem. Eu vou criar mais um Selective Color e vou continuar fazendo a outra cor. Nesse caso, por que eu fiz um e depois criei um outro? Porque nesse caso, como eu só vou trabalhar no vermelho aqui e eu quero ver as outras cores no restante da imagem, eu já deixei só aqui no vermelho. Se, por exemplo, se eu quisesse fazer um ajuste geral, mudar todas as cores da imagem não pontual, ou seja, numa imagem como um todo, eu posso deixar em um Selective Color só. Então vamos embora, vamos no amarelo. Mesma coisa, o amarelo a gente dá essa trabalhada. Esse amarelo aqui, vamos testar umas coisinhas aqui. De repente esquentar mais essa cor, ó, trazer um pouquinho do magenta para o amarelo, tirar um pouquinho do azul. Ó, eu estava achando que aqui esse amarelo ele estava com uma mistura do azul, então ele ficou um pouco esverdeado. Jogando um pouquinho de magenta, ele já ganhou uma corzinha. Tá, então vamos para o próximo ajuste, próxima cor, dentro desse mesmo Selective Color, porque é um ajuste que eu fiz para toda a imagem. Tem algum verde na cena? Tem só nas palmeirinhas aqui no fundo, mas que não me dá diferença agora. O ciano está na cena inteira, né? Então, o ciano eu vou dar mais uma clareadinha, não vou mexer na cor. O azul praticamente na cena inteira também. Se eu clarear muito, olha como ele começa a se confundir com o céu. Se eu escurecer demais, ele começa a aparecer uma imagem noturna muito diferente do céu. Então,
A gente sempre tem que procurar um ponto onde se destaque do céu e que não se misture. Acho que esse ponto aqui tá bacana. Magenta. Dá uma clareadinha também. O branco, cinza e preto, olha, eu uso muito pouco aqui, porque isso aqui é muito perigoso da gente mexer e começar a imagem a ficar estranha, sabe? Nesse caso eu posso tirar um pouquinho do branco, porque ele está estourado muito aqui nas luzes. Cinza, a gente pode trabalhar um pouquinho só, deixando a imagem um pouquinho mais lavado. O preto, sinceramente, quase não uso, porque ele já pega e lava a imagem, tá vendo? Eu jogo uma curva, ou sim, só um ajuste bem pontual. Então, comparando com o anterior, olha que legal, como já tem mais informação aqui nessas árvores, ó. Várias coisas já ganharam mais profundidade. Isso que eu faço, pessoal, seguro o Alt e clico aqui no olhinho só para ele desligar e deixar ligado só o layer onde eu estou trabalhando, ó. Beleza? Então assim, galera, praticamente essa daqui é a primeira parte do render, tá? Então a gente já pegou e já clareou e fez alguns ajustes básicos na imagem. O próximo passo é o que? Eu faço uma pasta e renomeio ela normalmente arquitetura. Agora eu vou fazer ajustes pontuais. O que são ajustes pontuais? Eu vou arrumar cor de piso separado, eu vou arrumar cor de parede separada, eu vou arrumar vidros separado. E para cada coisinha dessa eu vou fazer uma pasta. Tá? Então antes disso eu vou botar uma outra cor aqui. Olha como fica bonitinho aqui os nossos layers. Por que eu gosto de fazer isso? Porque às vezes quando você não tem os layers separados por cor, ó, muitas vezes você não sabe onde termina uma pasta e começa outra, entendeu? Quando fica muito complicado. Então eu já gosto de ir deixando umas corzinhas aqui para ir marcando. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou largar um contraste nesse piso, que ele está muito iluminado, ó. Se eu pegar nessa referência de cima, eu acho que eu escurecendo esse piso aqui, automaticamente eu já crio uma vinheta, uma profundidade para a imagem. Então, como é que eu faço isso? Nesse caso, eu posso pegar aqui, ó, o Airicolor. O Airicolor ele tá um pouquinho com essas luzes aqui com Light Trail, tá? Na ferramenta aqui com a varinha mágica aqui, ó, com o W, a gente pode botar uma tolerância, botar ali, vamos testar com a tolerância 24. Selecionei aqui, ó, ele selecionou toda a rua. Eu vou criar uma pasta, vou jogar essa pasta aqui dentro da arquitetura e com a seleção feita, eu vou criar aqui, ó, uma máscara, tá? Então a seleção ela pegou aqui o elemento rua aqui, o objeto rua. Então o que eu escrevo aqui? Rua. Por que é bom a gente sempre trabalhar com os objetos renomeados? Porque a gente vai precisar, normalmente a gente faz uma pós de uma imagem 2, 3, 4 vezes para mandar para o cliente. A gente sabe, a gente vai fazer um primeiro preview, a gente vai fazer segundo preview, terceiro preview, e muitas vezes, para tu não ficar fazendo essa pós do zero, é melhor você já trabalhar organizado. Nos próximos vídeos eu vou dar uma dica como é que a gente repassa uma pós de uma cena para outra, sem destruir e sem precisar fazer de novo, de uma forma bem eficiente. Então aqui eu vou fazer essa curva, ó, vou escurecer aqui a rua, olha como o prédio ele já ganhou. Então aqui, ó, de novo, vamos trabalhar com luminosity para ele não alterar a cor. Vou dar uma escurecidinha aqui e eu achei que ele ficou um pouquinho colorido, magenta, tudo isso. Então a gente pode tentar tirar um pouquinho da vibrância. Vamos ver se vai alterar muito a cor dos trails. Não, até que não. Ó, olha como já cresceu a imagem ali para a torre. Ó, tá mais ou menos o mesmo tomzinho daqui.
Essa referência de baixo eu não gostei porque ela tá sem contraste, ela tá toda amarelada. Eu não gostei muito dela. Vale pra gente pegar alguns elementos, mas não. Mas essa daqui eu gostei mais em relação ao contraste, em relação à cor do céu, por exemplo, sabe? Então vamos lá. Então a rua pronta, uma coisa que, cara, sempre façam. Olha, confiram a máscara que você fez. Dá um zoom, tá? E vê, ó, por exemplo, aqui você começa a reparar essas bordas brancas aqui, ó, em volta do pneu do carro. Ele começa a ter essas bordas brancas aqui, ó, em volta das palmeiras. Por que isso? Porque o pixel ele não pega 100%. Então, normalmente, de novo, você clica duas vezes em cima da máscara. Nesse caso, a gente pode começar só por um feather, aqui, ó, fazendo um feather ponto 2, ponto 1, e alterando aqui, ó, Shift Add. Vai para um lado, vai para o outro, viu que ó, a diferença. Então vou pegar aqui, vou botar um pouquinho aqui para dentro, tá mais 60, 59, 60 ali, ó, e já não tem mais essa falha. Agora sim. Isso é um detalhe super importante, vocês não podem esquecer disso, tá? Então vamos lá. Eu tô achando esse ponto aqui muito amarelo, embora tenha aqui essa parte aqui meio amarelada, mas essas luzinhas amareladas, mas eu acho que ainda está muito amarelo. Então, no Wirecolor, eu vou selecionar essas duas tonalidades aqui. Aqui eu posso botar um pouco mais de tolerância. De novo, na varinha ali com W, tá? Dá mais um zoom aqui. Se você apertar o Shift, você consegue selecionar mais cores, ó. Então, aqui, ó, consegui selecionar aqui. Nesse caso, de novo, eu vou criar uma pasta e vou clicar aqui na máscara e eu vou botar o que? Parede. Só que aqui, ó, nesse caso, ele pegou várias coisas. Então a gente tem que ter cuidado com o ajuste que a gente fizer para não vazar para outros lugares, tá? Então aqui, o que eu quero fazer? O que eu falei quando a gente trabalha numa cor? Saturação é o que? É o Hue Saturation. Então, a gente pega aqui o Hue Saturation. Tem uma dica, essa mãozinha aqui ela é muito boa. Você dá um pique na cor e ele já reconhece, ó, a cor, ele vai ser no amarelo, então posso mexer na saturação aqui do amarelo. Só que se você reparar, aqui é o Z, é essa ferramenta de zoom. Se você reparar, ele não pegou todo o espectro de cor. Então aqui, ó, eu posso ir mexendo aqui, ó, aqui eu tirei 100%, eu vou voltar, porque aqui ainda assim é uma luz mais quente. Ele acabou tirando a luz um pouquinho de tudo. Mas eu gostei que tirou um pouquinho daqui. Só que aí eu posso, de novo, o que eu posso fazer? Ctrl I, inverto essa máscara aqui, boto o branco aqui, pego o brush e vou marcando somente onde que eu gostei que tirou. Tá, aqui tirou demais, na verdade. Vou baixar minha opacidade para 10. Então aqui, ó. Tá vendo que já não chama tanta atenção como estava chamando antes, ó. A gente ainda até pode voltar um pouquinho da cor ali, com opacidade de 10. Que realmente ele tem uma cordão luminoso, ó. Então ele já deu uma ajustada. Vamos lá. Próximo passo, eu vou tentar dar um jeito nesses vidros. Eu não estou gostando desses vidros ainda. Então, selecionando no Wirecolor, varinha mágica, o W ali, clicando em cima do vidro, de novo aqui dentro, fazer uma pastinha e fazer a máscara. E o que eu vou escrever aqui? Vidros. Tá? Vamos lá. Nesse vidro, o que a gente vai fazer nesse vidro? Vamos tentar vou jogar um pouco de informação. Parece que não tem vidro. Parece que a refração está 100%.
Vamos tentar colocar um pouquinho de reflexo nesse vidro, tá? Então, de novo, eu copio. Vamos tentar primeiro com o normal, só para dar uma escurecidinha aqui. A gente pode tentar com multiply também, para não deixar esse amarelão, os 100% aqui. Reflection acaba trazendo muita informação ainda. Aí eu vou tirar um pouquinho só. E eu vou tentar trazer um pouco mais desse amarelo, não exatamente esse, porque não vai caber na minha imagem, para cá. Então, como que a gente faz? Selective Color, eu vou colocar aqui embaixo. E vamos ver onde é que isso aqui está aplicado. Ó. Vamos reforçar um pouquinho do amarelo. E a gente vai trabalhando nas cores aqui até chegar lá. Então provavelmente é o vermelho, amarelo, branco, essas cores aí que eu vou ter que mexer. Para tentar chegar no resultado mais próximo dali. Muitas vezes eu pego e faço isso aqui, eu já jogo uma cor, dou um pique ali na cor e eu jogo uma cor mais parecida já, assim mesmo. Então a gente pode tentar com uma overlay, ó, como é que ele já fica um pouco mais na cor. Vou tirar esse Selective Color, que não deu muito certo. E eu trouxe um pouquinho de cor aqui para baixo. Esse reflection a gente pode tentar colocar alguma coisa de reflexo de novo, mas acho que vou começar a clarear demais aqui. Que o reflexo eu usei para dar para tirar um pouco da claridade, estava muito forte. Vamos testar uma curva, também tirar um pouquinho dessa claridade. Só de alguns pontos. Ficou um pouquinho mais escuro, mas eu vou tirar um pouquinho do preto lá de dentro. Uma coisa que é legal vocês verem que, ó, tem outras partes que não é o vidro que está pegando. Então, por exemplo, lá no fundo, ó, essa parte aqui não é vidro. Então a gente pode vir aqui com um brush preto em 100%, já vim apagar essas partes aqui na própria máscara, tá? Para a gente deixar realmente só os vidros. Acho que no geral isso aqui o vidro ficou um pouco mais saturado do que todo o render. Eu vou testar saturar um pouquinho aqui o render. Então eu volto aqui para a pastinha de render, saturo ele como um todo. Saturo ele como um todo, ele já deu um ganho na imagem também. E eu vou fazer de novo um pouquinho desse ajuste aqui da parede, tirar um pouquinho a saturação. Eu acho difícil a pessoa que faz a pós, do início ao fim,
que não volte atrás, mexa alguma coisa, sabe? Eu acho que é legal da gente ter uma organização e uma flexibilidade para fazer esse tipo de ajuste também. Ah, gostei agora, vou dar um passo para trás para dar dois para frente, entendeu? Isso é super normal. Então vamos lá. Acho que nos vidros, aqui em cima ele perdeu muito, então eu vou fazer aqui, ó, Ctrl I de novo e vou marcar agora sim 100%, só essa base aqui para ficar um pouquinho mais escuro. Se quiser marcar algum outro lugar, tranquilo. Mas minha ideia é só marcar mais essa base aqui, principalmente essa daqui. Então eu deixei um pouquinho mais amarelado. Agora, como eu falei, eu vou conferir essa máscara. Você pode ver que essa máscara ela fica um pouquinho serrilhada. Então vem aqui, melhor, vou botar na imagem, clico duas vezes e faço de novo aquele feather ali e dou mais uma mexida, só para ele não ficar com aquela borda branca que a gente vê de vez em quando. Bom, eu acho que isso aqui está um pouquinho saturado demais. Eu vou tirar um pouco a saturação ali do vidro, ó. Só um pouquinho dos vidros no geral. Um pouquinho da vibrância nesse caso. Coisa bem pouca. Bom, mais ou menos essa base aí. Agora, o meu próximo layer, eu vou criar uma pasta e vou chamar essa pasta de brush. Por que brush? Porque agora você vai começar a pintar a cena. Uma coisa que tem gente que faz isso, eu também não aconselho. Tem gente que cria um layer novo, pega uma cor aqui, começa a pintar em cima. Eu não aconselho de jeito nenhum a fazer isso, porque você não tem controle. Se amanhã você quiser aproveitar essa pós-produção para uma imagem de uma outra imagem ou outra resolução para essa própria imagem, você não consegue reescalonar essa imagem aqui ou aproveitar esse layer aqui que você fez. Eu sempre trabalho com layer procedural, que é o que? Eu jogo um solid color aqui, mais ou menos, normalmente eu começo com esse brush um preto e um branco, tá? Deixo isso aqui invertido, os dois no overlay. Vamos começar pelo preto, que primeiro eu gosto de escurecer a imagem. Agora eu vou escurecer a imagem para depois eu dar uma clareada em alguns pontos que eu preciso, tá? Clarear um pouquinho aqui. Nesse ponto, galera, a gente tem que ter 10 vezes mais cuidado com a opacidade do brush. Então eu jogo bem baixinho. E agora eu vou começar a pintar uma vinheta, começar a enquadrar melhor isso aqui. Cuidar para não saturar também demais. Escurecer esse lado de cá que eu tá chamando muita atenção, essa parte aqui também tá chamando muita atenção. Então aqui, ó, já coloquei uma vinhetinha bem de leve para marcar um pouquinho. E agora eu vou dar uma clareada em alguns pontos, tá? Vamos ver onde é que precisa deixar mais claro. Eu vou trabalhar aqui com overlay, que eu acho que essa face aqui acho que poderia estar um pouquinho mais clara, respeitando sempre essa divisão. Eu vou voltar aqui no... Depois que eu fizer isso, eu vou voltar nessa parede para dar mais uma ajustada. Trazer um pouquinho mais do logo aqui do empreendimento. Dar uma clareada aqui. Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês uma dica também. Aqui na parede a gente falou dessa diferenciação de face aqui, correto?
Acho que a gente pode marcar um pouquinho mais dentro do layer parede, que a gente só vai ajustar a parede. A gente pode criar uma outra pasta, tá? E com a ferramenta L, laço aqui, a gente pode trabalhar aqui, ó, só selecionar um dos cantos e aí criar com a seleção, criar aqui a máscara e vamos chamar aqui, ó, lado claro. Nesse lado claro aqui, a gente vai marcar mais essa divisão aqui, ó. Como isso? Fazendo uma curva. Ó, tá vendo que a gente já marcou aqui a divisão, só que a gente só tem que excluir essa parte aqui de dentro, ó. Então é o seguinte, a gente pode pegar aqui, ó, a máscara com brush e pintando aqui, ó, só fazer em 100% nesse caso, que a gente vai tirar só esse encontro aqui, ó. Vamos ver aqui mais, aqui na rua também ele pegou. Bom, agora só tá na parede. Então assim, ó, aqui a gente já ressaltou um pouco mais essa face aqui e ao mesmo tempo a gente pode fazer isso ao contrário. Então a gente pode criar uma nova pasta, pegar, segurando um Alt, clica em cima da máscara e arrasta, a gente vai criar o lado escuro, aí Ctrl I para ele inverter tudo, mas lembra que ele está vazando aqui para baixo, então a gente vai ter que fazer depois uma seleção. E aqui nesse lado escuro aqui, nós vamos colocar uma curva para escurecer, ó, e marcar um pouquinho mais, tá? Só que essa curva a gente vai fazer bem pontual. Então aqui vamos pegar o nosso brush, só para marcar um pouco essa quina em 10% mesmo, ó, vamos passando aqui. Não é para escurecer, é realmente só para marcar um pouquinho aqui, ó. Que eu achei que ficou um pouquinho claro demais. Aqui também eu vou trabalhar no Luminosity. No modo geral, eu tô achando a parede um pouquinho colorido, então vou ver uma vibrância aqui, vou tirar um pouquinho dessa vibrância, ó, que a arquitetura é um pouquinho mais branca, e eu vou passar Ctrl I aqui na máscara e eu vou passar só alguns pontos, principalmente nos pontos de recorte. Vou aumentar um pouquinho aqui, que é o que? Essas pontas aqui onde ele se encaixa no céu, um pouquinho aqui no meio, que ele tá achando que ele tá um pouquinho roxinha demais, sabe? É normal pelo background, mas eu tô achando um pouquinho roxo demais. Então vou apagar um pouquinho aqui. Tirar um pouquinho da vibração. Bom, vamos lá, vamos ver como é que tá desde quando a gente começou até agora. Olha como o prédio ele já ganhou imponência. Show, né? Vamos embora. Então vamos testar, voltar aqui para o nosso brush preto, vamos testar aqui de repente colocar mais profundidade, não. Brushzinho mais escuro aqui, não. Bom, meu próximo passo, eu crio mais um layer e chamo ele de efeitos. E boto uma corzinha ali nele. Uma coisa legal que eu gosto de fazer é colocar alguns flare. Tem várias ferramentas legais para você criar flare no Photoshop. Você tem o plugin Lucy. Enfim, eu tenho alguns que eu tinha criado até no próprio Lucy e eu acabei salvando para ter mais fácil acesso. Então eu gosto de trabalhar um pouquinho. Vou botar um brilhozinho aqui, vamos ver como é que ele fica.
sol, vou botar um linear dodge, só para ter uma balaquinha aqui no canto. Se tu quiser estourar, fazer uma coisa mais fantasia, acho que aí vai do estilo que cada um está procurando. Que eu quero fazer uma imagem bonita, que enche os olhos, independente de ser real ou não. Acho que tô trabalhando com lúdico, melhorado, vamos dizer assim, né? Então acho que esse brilhozinho aqui tá bacana, ó, já dá um tchanzinho aqui para a imagem. Também eu tenho alguns flarezinhos que eu gosto de colocar na imagem. Então, por exemplo, esse daqui é um. Então eu trabalho com screen. Normalmente eu já coloco um screen, vejo como é que tá e tal. E eu tô achando, ó, ele um pouquinho roxinho, então eu posso botar Ctrl U. E aí sim eu posso dar uma mexida aqui só na matriz e trazer ele, ó, um pouquinho mais para amarelo. Nesse caso ele está Smart Object, mas não faz tanta diferença porque ele é bem pequenininho, tá? Então eu posso clicar com o botão direito, Rasterize Layer, e eu posso usar ele aqui em alguns pontos. Eu não gosto de encher isso aqui não, isso aqui a gente tem que usar com bastante cuidado para não parecer um negócio muito fake, muito balaquento, assim, muito cheio de brilho. Então eu gosto de usar em alguns pontos, tá? Bem pequenininho. Só para chamar atenção para alguns detalhes. Eu não gosto de encher em ponto de luz. Tem um ponto de luz, já boto isso aqui. Cara, não. É bem pequenininho mesmo, assim. Posso usar também nas luzes aqui de poste. Aqui eu vou distorcer um pouquinho. Esse poste aqui, ó, saiu apagado. Deixa eu ver se tem um watercolor disso. Não, a gente pode fazer aqui na mão também. Vou criar uma pastinha. Eu vou pegar essa daqui que já tem na cena. Vem aqui, Solid Color, dou um pique naquela luz ali, que tá um branco puro. Tá aqui. Eu vou pegar aquele efeito ali e trazer pra cá. Posso botar um blurzinho para ele não ficar com essa estrelinha tão marcada. Ele vai trabalhar como um glow. E da mesma forma aqui no feather, posso tirar e botar luz poste. Aqui eu vou tirar um pouquinho para não chamar tanta atenção. Está bem bonita. Mais uma dica que eu gosto de fazer, eu sempre procuro, por exemplo, eu tenho uma biblioteca, mas eu vou ensinar vocês a procurar, cidade noturna. Eu gosto de colocar brilhos de cidade à noite, por exemplo, na imagem. Como é que é isso? O que é isso, por exemplo? Eu procuro uma imagem que tenha algumas luzes assim de cidade, vamos supor skyline assim. Isso aqui tá bacana, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui, eu dou um print screen aqui, ó, só dessa parte aqui, Ctrl C, e lá atrás nos efeitos, Ctrl V aqui, ó, e eu acabo
colocando umas luzinhas aqui. Essa é uma dica muito legal, muito valiosa mesmo, assim. Soft Light. Color Dodge. A gente pode ir testando o que fica melhor para a imagem. Thinner Dodge, eu posso Ctrl L aqui. E aí eu posso dar uma escurecida na imagem, só para deixar essas luzes. Legal, vou deixar essa imagem aqui guardada, desligada aqui em cima. E eu vou trabalhar nessa aqui, ó. O que eu quero fazer com isso? Eu vou dar uma escalonada nela, que eu quero começar a inserir algumas luzes de cidade lá no fundo, para não ficar uma coisa monótona assim, sabe? Então, ó, eu gosto de colocar umas luzezinhas aqui, por mais que às vezes pareça fake, dependendo da resolução da imagem, nem aparece. Nem aparece, tipo, nesse nível de detalhe. Aqui a gente está com 150% de zoom, sabe? 200% de zoom para conseguir ver o detalhe disso aqui. Então, de longe, se ficar direitinho, não vai, tipo, não aparece muito. A gente tem que tomar cuidado, sei lá, para também não ficar em cima de árvore, coisas desse tipo. É legal porque simula como se fosse o reflexo de alguma coisa lá no fundo, sabe? Alguma luz vazada que vazou no meio da árvore. Então, para dar bem essa sensação aqui que tem coisas acontecendo. Isso daqui é muito legal. Então eu pego isso e também trago aqui para o outro lado. Então ele começa a trazer uma vida que antes não tinha. Essa dica eu gosto bastante assim de usar isso. Isso daqui é uma coisa que dá uma vida bem bacana ali, ó, para a imagem. Você não percebe, nem dá bola ali. Então acho que fica bem bacana, bem real. Até aqui eu vou tirar um pouquinho. Aqui ficou bacana esse refletivo ali. Bom, e eu vou pegar essa imagem também e jogar para onde? Vou jogar para dentro do vidro. Porque no vidro ele também tem bastante reflexo, né? Reflexo da cidade, reflexo de outras coisas que acontecem. Então olha que informação legal que fica dentro do vidro também. Aqui eu posso diminuir um pouquinho a intensidade. Beleza, essa dica eu acho muito legal. Depois que aprendi isso, eu achei muito bacana. Bom, então o que a gente fez até então? A gente clareou a imagem, colocou um background, ajustou elemento por elemento, a gente trabalhou com brush, colocando para onde a gente quer levar o olhar do espectador. Então, no escuro a gente tira o olhar desse ponto e o branco a gente acaba levando o olhar para esse ponto. E no final a gente colocou alguns efeitinhos aí balaqueiros para dar um ganho na imagem. Olha como é que ficou legal, principalmente essa parte aqui, ó, que bacana, que deu um ganho. Aqui e aqui. Legal, né? Então vamos embora. E o último eu coloco ajustes finais. O que seria esses ajustes finais? Por exemplo, se eu estou achando que a imagem está um pouco contrastada, está muito contrastada, enfim. Aqui eu posso fazer esse trabalho, ó. Dou esse contrastezinho. Ó, agora está mais parecido com aquela, sabe? Tentar não estourar, não alterar muita cor. Ó, o contraste ele está bem parecido, o que eu falei, algumas cores não vai bater 100% porque a imagem é diferente. Se eu quiser, ó, eu posso voltar um pouquinho aqui, com Selective Color agora, alterar um pouquinho da cor do céu para bater ali um pouco mais com a nossa, para bater um pouco mais com a referência.
agora acho que está mais parecido. Uma coisa bacana que eu gosto de fazer também, Ctrl Alt Shift E, ele vai colapsar tudo. Com o botão direito eu transformo em Smart Object, eu vou explicar isso porquê, e eu venho em Filter, Camera Raw Filter. Essa ferramenta é muito legal porque ela parece muito o Lightroom. Para quem mexe em Lightroom, aqui a gente consegue fazer alguns ajustes a mais se a gente quiser. Eu vou comparar ali um pouquinho com a minha referência para não me empolgar demais, né? Porque quando a gente está sem referência, às vezes a gente se empolga. Vou trabalhar aqui diminuindo um pouco o highlight, que essa cena aqui não tem tanto highlight. Aumentar um pouquinho a exposição e aumentar o contraste. Uma dica, quando você aperta o Alt e segura o White aqui, ó, ele começa a te mostrar aonde que está estourando. Então, você tem controle das partes brancas. E o preto é a mesma coisa. Então, assim, ó, tem controle aqui de onde vai estourar nas partes pretas. Então, vou segurar e eu vou deixar de uma forma que não estoure muito. Aqui vai estourar porque está um pouquinho escuro mesmo. Tem gente que gosta de botar claridade lá em cima, cara, eu não gosto muito, porque eu acho que deixa a imagem um pouquinho irreal, sabe? De Raise ele faz um pouquinho de contraste, mas acho que não precisa. Gosto de fazer um Sharpen, isso aí eu gosto legal, acho legal de fazer. E aqui, segurando o Alt no Masking, ele te dá só onde, em branco, onde o Sharpen ele vai ser aplicado. Tá? Então vou deixar mais nas quinas aqui. E o legal dessa ferramenta, galera, ó, que eu botei demais o Sharp, então vou ter que voltar. Ó. E o legal dessa ferramenta é que você dá para tirar um noise por aqui. Então, aqui o céu ele ficou com um pouquinho de noise, a gente pode usar aqui o Noise Reduction. Ele já vai tirando. E aqui no contraste ou na cor, ele vai aliviando o noise aqui no céu, em vários pontos aqui também. Bom, galera, essa daqui é uma pós mais simples aqui que nós fizemos. Eu acho que tem um pouco de tudo aqui que nós fazemos. Eu vou duplicar aqui a imagem para a gente colocar uma do lado da outra e ver de onde é que nós saímos para onde que nós fomos. Bom, espero que tenham gostado dessa imagem. Lembrando que tem um PSD aqui na descrição para você baixar e fazer essa pós em casa, tá? E no vídeo anterior eu mostro como é que a gente carrega todas essas imagens, todos os layers de uma vez só no Photoshop. Então, curte o nosso vídeo, comenta o que você quer saber mais, que a gente prepara próximos vídeos com base no que vocês querem assistir, e fiquem ligados para os próximos. Clica no sininho, ativa a notificação para você sempre ficar sabendo das novidades, compartilha nosso vídeo e até mais, até a próxima!